Desde o ingresso, né, e para muitas empresas, uma obrigatoriedade da entrega do e-social, surgiu a necessidade de forma prévia coletar alguns documentos. E alguns documentos que, para muitas empresas, foram documentos até de desconhecido, que não eram de praxe, de uma rotina de admissão. Eu acho que o mais polêmico deles foi a questão do CPF para os filhos. Hoje, qualquer pessoa viva, né, junto com a certidão de nascimento, já tem a obrigatoriedade de ter criado um CPF. E o e-social já exige isso das empresas. Então, hoje existe por rotina, né, do processo implantado pelo e-social, uma delonga no início das admissões por alguns documentos que antigamente eram desconsiderados, apesar de ser obrigado, né, pelo regulamento, pela legislação trabalhista, e agora pelo e-social se tornou mais rígido. Então, quais são os documentos que as empresas precisam, tá, estar coletando como de forma obrigatória para ter ingresso então no e-social e o colaborador então ter iniciando as suas atividades? São documentos básicos, fora, né, claro, esses de CPF que surpreende muitas pessoas, mas são documentos como a carteira de trabalho, o número do PIS, o título de eleitor por muito tempo, tá, tem dado dor de cabeça para esse departamento de recursos humanos, porque algumas situações, como a ausência no momento de votação, gera então um bloqueio tanto do CPF como do título de eleitor, que impede então o colaborador de iniciar as atividades. Além disso, claro, a Jéssica, que está hoje dividindo, né, a noite comigo, queria tua opinião, Jéssica, até que ponto, tá, esses documentos que antigamente não eram necessários e agora se tornam necessários nessa fase prévia, prejudicam ou auxiliam uma rotina preventiva trabalhista? Na verdade, eu entendo que essas alterações que a gente teve, a formalização através do e-social de alguns documentos que já eram previamente exigidos, mas o que acontecia, né? A gente conseguia ter aí burlava realmente e conseguia dar um jeitinho. Hoje não é possível isso, né? Através do e-social, a gente tem uma transparência aí nas informações e aí também a gente consegue a formalização mais concreta desse procedimento de admissão, documentalmente falando. Isso, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista legal, é benéfico para as empresas, apesar da gente saber uma certa burocracia, né, o aumento de documentos, a transmissão dessas informações e tudo mais, mas, sem dúvida alguma, auxilia as empresas na formalização de admissão, nesse cadastro desse colaborador, que, porventura, vai até evitar um transtorno futuro, né, tanto de um procedimento trabalhista, pode ser uma reclamatória trabalhista, até procedimentos administrativos internos, transmissão da RAIS, que a gente sabe que às vezes tinha divergência de informações, ou de outras obrigações legais que a empresa, porventura, já tem. Nos trouxe algo que deve ser avaliado com bastante delicadeza, principalmente agora com as obrigações, né, tanto de prazo como obrigações documentais que o social trouxe. A questão preventiva. Até que ponto no passado, né, a ausência dessas documentações não geravam para a empresa uma certa fragilidade numa defesa de uma ação, e em algo nesse sentido, que, claro, hoje sabemos, né, o Brasil é o país com maior ações trabalhistas do mundo, e muitas vezes por uma falta de obrigatoriedade. Obrigatoriedade, na verdade, sempre existiu, né, Jéssica? Mas uma falta de criteriosidade, né? Uma falta de... É que existe duas diferenças, né, Jéssica? Nós estávamos conversando anteriormente, que existe a obrigação por lei, que muitas vezes não é respeitada, mas quando se torna uma obrigação declaratória, as empresas tendem a respeitar mais. É o que o social trouxe, né? Todas essas informações... Mais força, realmente. Oi, desculpa, Jéssica. Ganha mais força, né? Essa obrigação legal, ela acaba ganhando força através dessa obrigação de declaração mensal ou anual que seja, no caso é social mensal. Exatamente. E isso, de certo modo, no meu ponto de vista, né, tende a melhorar a qualidade do departamento. Nós tínhamos conversado em webinários passado que eu fortemente acredito que todas essas imposições da Receita Federal a nível de declaração, tá, gera uma evolução na sociedade. Seja uma evolução
tributária, ou seja, uma evolução trabalhista, porque as empresas realmente se tornam obrigadas a ter esse controle. Percebe-se diversas empresas que não possuem controle de estoque, por ser optante do Simples. Diversas empresas, por vezes, não possuem controles de entradas, por ser optante do Cupo Presumido. Diversas empresas, por vezes, não têm a carteira assinada do seu colaborador, por não ser obrigado. Por vezes, não possuem nem o CPF, por antes não ser uma informação tão necessária para iniciar a atividade. E hoje o E-Social trouxe essa mudança. Mas um dos impactos que o E-Social trouxe a nível de controle de informação são duas que eu gostaria de estar apresentando. A primeira, que se refere agora aos estagiários. A empresa é responsável pelo controle de informações dos estagiários, não mais as agências como a BRH, como o CIE. Quem transmite as informações com todos os dados, tá, de movimentação, todos os dados de cadastro agora é a empresa, não mais as agências. E agora a questão dos controles de menores aprendizes, que já existe em lei, uma previsão a longa data, que empresas com acima de 100 funcionários e determinada atividade precisam ter no mínimo um menor aprendiz, mas por falta de controle do Ministério, muitas vezes isso não era respeitado. E agora, com a capacidade de controle de forma online, com o E-Social, muitas empresas estavam buscando no mercado de forma urgente preencher essa exigência legal que antes não era respeitada.